problematizar alguns tabus ou algumas verdades absolutas que muita galera aí na internet fica falando, muitos gurus de marketing digital ficam falando de que você precisa postar sei lá quantos Reels e TikToks por dia para conseguir que o algoritmo entregue, engaje, não sei o quê. E vamos ver se realmente isso é verdade, né? Eu sempre desconfio quando trazem fórmulas e receitas de bolo. Olá, eu sou a Viviane Miranda, eu sou criadora de conteúdo, atriz e comediante. De hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frequência. Qual é a melhor frequência para você postar o seu conteúdo, se é que existe uma melhor frequência, como eu encontrei a minha frequência, né? Como eu fui testando. Bem, então o primeiro ponto, como que eu determinei a frequência de posts, ou seja, quantas vezes eu ia postar na semana, ou quantas vezes no dia, né? Tem gente que faz mais de um post por dia, principalmente no Instagram. Como eu faço conteúdos em vídeo, como eu escrevo, são roteiros, tem um trabalho de edição, tem um trabalho de escrita, eu acho mais trabalhoso do que fazer conteúdo estático. A forma como eu comecei testando a minha frequência foi a seguinte: como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, eu fiz um processo de adaptação da minha rotina. Eu tava saindo do meu emprego fixo para entrar, né, para me dedicar somente ao meu trabalho de conteúdo. Então eu comecei fazendo uma mudança lenta e gradual de um estilo de trabalho pro outro. E como eu ainda tava com o meu emprego fixo CLT quando eu comecei a postar meus vídeos, eu pensei que eu deveria começar devagar, né? Eu pensei que o mais sensato seria começar com ritmo lento, bem devagar. Então, a minha primeira experiência de frequência foi postando um vídeo a cada 15 dias, ou seja, a minha frequência era quinzenal, não era nem semanal. E aí eu fui testando que ia dando certo, que não ia. Aí quando eu saí do meu emprego CLT, eu tinha bem mais tempo livre, eu tava com a cabeça aí completamente focada nisso, e comecei a experimentar postar um por semana. Então a minha frequência ficou semanal. E aí toda semana, eu lembro que eu comecei a postar nas terças-feiras. Toda terça-feira, por volta das 6h30, 7 horas da noite, era um horário fixo que eu tinha pra fazer os meus posts semanais. Eu comecei a perceber que começou a ter um engajamento, começou a ter um crescimento, e como eu tava inspirada, eu tava com tempo hábil pra isso, eu percebi que era possível pra mim encaixar mais um vídeo na minha semana. Então em vez de ser semanal, a minha frequência virou bissemanal. Então eu inseri um vídeo na quinta-feira, eu já tinha na terça e comecei a postar na quinta. Então a minha frequência de posts ficou toda terça e toda quinta-feira. E isso foi ótimo, porque realmente ter 2 vídeos na semana gerou um fluxo maior de engajamento, gerou um fluxo maior de pessoas me descobrindo, gerou um fluxo maior de alcance. Então nesse sentido foi muito positivo eu ter aumentado a minha frequência. E eu tô com essa frequência até hoje, até os dias de hoje, né? Já tem, sei lá, quase 8, 9 meses que eu tô produzindo conteúdo de forma dedicada. Eu não mudei a minha frequência. Eu produzo conteúdo 2 vezes por semana e eu me permito ter um conteúdo bônus. E às vezes, quando é uma semana que eu tô muito inspirado, ou que eu tô com tempo, ou é um vídeo que se desdobra em 2, eu posto 3 por semana. Não mais do que isso. Conteúdos orgânicos, eu nunca posto mais do que 3 por semana, né? Vídeos de humor. Porque é muito cansativo pra mim gravar, eu tenho que fazer às vezes 3, 4 personagens em um vídeo, eu tenho que editar tudo sozinha, eu tenho que planejar a legenda que eu vou fazer, eu planejo a thumb, eu planejo o título, eu planejo a data. Eu não faço post planejado porque no Reels e no TikTok eu não uso as ferramentas de programação de post. Então tudo fica por minha conta, né? E aí eu também abro uma agenda para posts patrocinados, né? Que são as publicidades que eu faço, que é hoje a minha maior fonte de receita. Então, tem dias da semana que eu sei que eu vou precisar postar uma publicidade. Então, não tem como eu fazer 5 vídeos orgânicos e não deixar um dia ou outro disponíveis para eu postar uma publicidade, para eu postar um conteúdo pago. Então, o que acontece? Às vezes eu tô com 2 vídeos para aquela semana, aí eu tenho uma publicidade e acabam saindo 3 vídeos, porque o terceiro vídeo, apesar de ser uma publicidade, é um vídeo que eu produzi o roteiro, é um vídeo que eu tô aparecendo, que eu estou atuando, é um vídeo que eu pensei, com a minha linguagem. Então é um vídeo também de entretenimento. Apesar de ter uma marca, o vídeo vai ter provavelmente alguma piada, o vídeo vai ser uma sketch de humor, eu não vou fugir disso. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu comecei a produzir também pro LinkedIn, né? Inclusive por indicação e por motivação, por sugestão da minha mentora, que foi na verdade uma excelente ideia, e eu percebi que eu precisava ter dias fixos também para postar no LinkedIn. E aí eu comecei
a separar um dia na semana pra postar no LinkedIn. E o que eu fazia? Eu vou criar um conteúdo completamente novo pro LinkedIn? Não. Eu pegava uma das sketches que tinha a ver com o LinkedIn, ou seja, uma sketch que tratava de um tema corporativo. E aí, pra não ficar só cópia do mesmo, eu colocava um texto junto com essa sketch, junto com o vídeo no post, e esse texto tinha algum tipo de pensamento, alguma reflexão crítica sobre o mundo corporativo que tivesse a ver com a temática da sketch. Então, por exemplo, dinâmica de grupo. Eu postei um ontem que era de dinâmica de grupo. Aí hoje eu repostei no LinkedIn essa mesma sketch, mas eu fiz um texto com, sei lá, uns 4 parágrafos falando das minhas experiências de dinâmica de grupo, falando das experiências que compartilharam comigo no Instagram, falando de críticas que eu faço, né, a esse método, às vezes, de dinâmicas que são super constrangedoras, né, a processos seletivos que às vezes são super invasivos, até abusivos. Eu já passei por processo seletivo que eu achei abusivo, que eu senti que era assédio moral mesmo. Então eu trago um outro viés para aquele post, né, com um verniz do LinkedIn, que eu sei que as pessoas vão ler textos no LinkedIn, coisa que elas não vão fazer provavelmente nem no TikTok nem no Reels. O TikTok e o Reels eu uso a mesma agenda. O público é mais parecido, porque é um público que consome conteúdos rápidos. Então eu posto legendas diferentes, mas eu coloco o mesmo conteúdo e eu tenho a mesma agenda. Eu acho que é importante você pensar em realmente colocar na sua agenda, se você usar a agenda do Google. Eu gosto muito da agenda do Google porque eu acesso no meu celular, eu acesso de onde for, e eu coloco os dias e as horas na minha agenda pessoal que eu vou fazer o post pra eu me lembrar de que aquele compromisso com aquele horário é pra eu postar o meu vídeo. Não importa o que aconteceu, o mundo pode estar acabando, mas eu vou postar naquele dia. Eu posso atrasar de repente meia hora, tudo bem. As pessoas não vão ficar putas comigo porque eu vou atrasar 30 minutos. Mas as pessoas inconscientemente vão estar esperando que você poste naquele dia. Então, se você tem esse compromisso de postar um por semana, poste um por semana. Mesmo que você atrase um dia, 2 dias, não deixe de postar aquela semana. Mesmo que você não esteja inspirado, poste talvez um conteúdo que vai ser um pouco mais fraco, um conteúdo que não vai ser tão incrível, mas você não vai fazer só posts geniais. Você talvez vai fazer os 2 na semana, talvez não vai ser os 2 incríveis. Talvez um seja melhor, o outro seja um pouco mais fraco e tudo bem. Mas é importante você manter consistência. Eu acho que essa palavra consistência e constância são 2 palavras, acho que as mais importantes para você conseguir crescer nas redes e viver de fato do seu conteúdo. Outro ponto que eu acho muito importante falar, né? Que você não tem que basear a sua frequência na frequência alheia. Se tem o seu coleguinha falando que posta 5 vídeos por dia, por semana, foda-se, assim, sinceramente, foda-se. Eu não sei se tem criança assistindo, desculpa o palavrão, mas é porque eu acho que é isso. Você não tem que se comparar com os outros, porque se fosse ficar vendo vídeo de guru de internet que eu tenho que postar todo dia, eu tava fodida. Porque eu não consigo, pra mim não é hábil, pra mim não é viável eu criar 5 roteiros por semana, porque os roteiros que eu crio são roteiros que dão trabalho. Eu estudo os meus roteiros, eu inclusive estudo comédia e escrita de comédia pra fazer os meus roteiros. Que são roteiros que tem diálogo. É muito cansativo, gente. E editar tudo é muito cansativo. A não sei que você tenha uma equipe gigante, não é o meu caso. Eu tenho pessoas que são parceiras minhas que me ajudam em situações pontuais. Então eu entendi que eu não conseguiria me comprometer com mais que 2 vídeos por enquanto. Se em algum momento eu tendo uma equipe grande, talvez eu consiga fazer 3 vídeos por semana. Mas eu consegui crescer. Hoje eu tenho 100 mil seguidores só no Instagram. No TikTok eu tô com 75 mil, no LinkedIn 15 mil. Então assim, se eu cresci e tenho quase 200 mil seguidores nas redes, fazendo 2 vídeos por semana com essa base, às vezes 3, por que você acha que você precisa fazer 5 vídeos por semana? Talvez você não precise, entendeu? Então cuidado com essa coisa de frequência, de excesso. Tem uma questão também, né? Você tem que entender que às vezes o excesso de conteúdo pode fatigar um pouco a sua audiência, pode deixar a sua audiência um pouco cansada e às vezes até um pouco de saco cheio de ver tanto vídeo. Porque, cara, vamos ser sinceros, você fazer 5 vídeos por semana, em algum momento você vai se repetir. Então talvez seja melhor você começar por 1, 2, até 3, e você vai sentindo se a sua rotina tá realmente fazendo sentido, vai sentindo se aquilo tá fazendo sentido pra sua audiência, pros seus seguidores, pra sua comunidade. Talvez postar todo dia não vai ser nem efetivo pros seus seguidores, porque eles não vão nem conseguir acompanhar 5 vídeos por dia. Né? Mas eu acho que não é legal você prometer para os seus seguidores, para sua audiência, que você vai ter vídeo todo dia. Chega uma semana, você tá de saco cheio, você só posta 2, você só posta 1. As pessoas vão entender aquilo como uma falta de credibilidade, uma falta de confiabilidade que você tem, né? Você como uma figura ali de autoridade, você perde inclusive a autoridade, né?
a sua persona, você como artista, como criador, você perde autoridade, perde confiabilidade, porque as pessoas vão entender que não, você não vai entregar todo dia. O que você está prometendo, você não está entregando. Então é como se você fosse realmente uma empresa. Como não? Você é uma empresa, né? Se uma empresa tiver no Reclame Aqui falando, entregou, prometeu que ia entregar em um dia, entregou em 3. Isso é perda de confiabilidade, então você tem que considerar isso também, quando você for criar os seus conteúdos. Então, é importante você entender como administrar o seu tempo, porque você não vai viver só para produzir os conteúdos e só para gravar. Você vai ter que atender demandas, às vezes, burocráticas, né? De demandas comerciais, demandas, às vezes, de contabilidade, demandas da vida pessoal, você vai ter que ir no médico. Então, assim, entenda quais são os espaços realmente que você vai ter para produzir esses vídeos. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Se você pode pagar alguém de repente para te ajudar na produção, na edição, pague, mas comece com um pouco e vá aumentando gradativamente para ser confortável, para ser honesto com você, né? Então, só para fechar esse pensamento inicial, postar todo dia não é sinônimo de sucesso. Eu conheço gente que posta quase todo dia e essa pessoa não cresce, ou essa pessoa deu uma estagnada, ficou num platô de crescimento ali e não consegue mais desenvolver a sua audiência. Então, não se apegue a isso, não se apegue a essa verdade de que você precisa postar 5 Reels e TikToks por dia para crescer. Talvez não. O TikTok é um pouco mais cruel, sim, o algoritmo dele em termos de entrega. Então, eu, por exemplo, postando 2 vídeos lá, eu sei que eu dei uma paralisada, eu dei uma estagnada. Eu sei que eu não tô crescendo tanto. No Instagram, não. No Instagram, ele consegue entender que você tem uma frequência, pode ser uma frequência de 2, que é uma frequência que não é super alta, mas ele te recompensa porque ele entende que você tem uma relevância na rede, porque você já tem um número de engajamento, de seguidores, um alcance, tem uma comunidade que está engajada. Então, ele consegue te recompensar entregando para outras pessoas que ainda não estão na sua rede. E foi assim que eu cresci bastante no Instagram, por exemplo. No LinkedIn, por exemplo, é diferente. O LinkedIn, os posts têm uma vida útil muito maior. Então, entenda também, cada plataforma vai ter uma dinâmica de recompensar o criador de uma forma. O TikTok talvez seja aquela coisa caótica e frenética que eu, por exemplo, não gosto de você ter que postar todo dia. E eu acabei não sendo realmente recompensada. Tanto que tem gente que tem 1 milhão lá e tem, 50 mil no Instagram. Comigo, ao contrário. Eu tenho 100 mil no Instagram e tenho 75 mil no TikTok. Isso é uma exceção, eu tenho menos no TikTok do que no Instagram. Então, entenda qual é a dinâmica de algoritmo para cada rede, que você vai entender se você realmente precisa daquela frequência toda. O LinkedIn tem um post realmente com uma vida útil maior, então você não precisa postar todo dia. Se você postar 1 por semana, você já consegue um engajamento legal. Às vezes o post tem 1 mês ali rodando de engajamento, então se atente a isso. O YouTube eu ainda não sei direito como funciona, eu tô entendendo. Eu tô com uma proposta de fazer semanal aqui no YouTube, pra conseguir também entregar pra vocês. Mas o YouTube eu sei que a frequência pode ser menor do que o Reels também. Eu não preciso postar 2 vezes por semana, talvez, no YouTube. Outra coisa que é importante, sempre analise os insights, né, os analytics que a própria plataforma te dá, né, o aplicativo nativamente já te dá esses dados de métricas, dados de métricas é ótimo, esses dados e essas métricas de como o seu público está respondendo aos seus vídeos. Então entenda quais são os horários que eles estão mais ativos, entenda quais são os dias que eles estão mais ativos. Final de semana geralmente são dias ruins, pelo menos pra mim, não funciona muito sexta, sábado e domingo. Dias que funcionam muito, tipo terça, quarta, segunda, quinta, são dias que eu priorizo os posts, até publicidade eu tento priorizar nesses dias. Então, entenda também como é a dinâmica de comportamento dos seus seguidores, da sua audiência. E eu acho que é importante também você testar e experimentar. Eu vou testar, de repente, uma semana, eu vou testar fazer 5 vídeos por semana. Eu vou testar postar todo dia. Vamos ver se isso vai fazer diferença? E talvez você veja que não faz. E aí, é importante você usar os dados a seu favor também, né? E na outra semana você experimenta 1. Talvez você viu que postando 1 também não é legal. Aí você postou 3 e você viu que 3 pode ser uma média interessante. Você viu que em retorno de números isso compensou mais do que postar 5. Então sempre analise os analytics. Ficou estranho e redundante, mas é verdade. Sempre analise os dados e as métricas que o próprio aplicativo dá pra você. Então você tem que entender de fato a dinâmica de comportamento desses seguidores pra ver se faz sentido postar todo dia. Talvez não faça. E eu, por exemplo, mesmo que todo mundo quisesse todo dia, eu não conseguiria entregar, porque é uma demanda muito alta. E por fim, eu queria trazer aqui um dado um pouquinho mais científico, digamos assim, uma pesquisa que o Rafael Kiso postou no LinkedIn dele, inclusive eu já falei dele, ele é um profissional de marketing digital que eu gosto muito, que eu acompanho, eu vou botar aqui o nome dele pra vocês seguirem ele tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E ele postou essa pesquisa que foi feita
foi um white paper do Facebook, e eles compararam 81 milhões de contas que foram analisadas, né, no Instagram principalmente, que tem até 250 mil seguidores, excluindo o Reels e o IGTV. E eles perceberam que quanto mais posts na semana, o engajamento diminui para esses perfis que têm até 250 mil seguidores. Por exemplo, o meu seria um deles. Então, se eu postasse muitos conteúdos ao longo da semana, o meu engajamento poderia ficar prejudicado. Então é bem interessante essa pesquisa, porque mostra que talvez você esteja dando um tiro no pé se você inventar de postar muito conteúdo. E isso tem algumas hipóteses, né, que eles colocam. Pode ser fadiga do público, né, o cansaço que eu falei. Pode ser uma queda na qualidade do conteúdo, isso faz realmente o público se desinteressar. E pode ser também um aumento no alcance. Aumento no alcance faz proporcionalmente o engajamento diminuir, né? Matematicamente falando, a probabilidade do engajamento diminuir quanto mais alcance você tem. Outra pesquisa também que ele postou é que uma frequência ideal, digamos, de marca para gerar awareness no Instagram seria de 2 vezes por semana. Essa frequência no Instagram seria ideal para você obter um ganho de awareness, mas e mais do que isso, mais do que 2 vezes, pode não representar um ganho significativo. Eu acho muito importante também esse termo de ganho significativo, porque você acha que você postar 5, você vai estar ganhando muito mais do que postar 3. E às vezes 3 para 5 não tem um ganho significativo. Sendo que postando 3 vezes na semana, você tem uma fadiga sua de produção muito menor e uma fadiga para o seu seguidor muito menor. Então veja o custo-benefício dessa frequência desses posts. Gente, falei demais hoje, talvez o vídeo fique um pouco grande, mas por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Se você acha que esse conteúdo foi valioso, que ele pode ajudar alguém que queira virar criador de conteúdo profissional, se inscreve no canal, ativa o seu sininho, curte e deixa nos comentários qual é a frequência que você tem postado nas suas redes, tá bom? Obrigada e até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.